Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro assina as normas que facilitam a compra de vacinas pela União, estados, municípios e a iniciativa privada. Estudo do Instituto Butantan conclui que a Coronavac é eficiente contra as variantes do coronavírus que circulam no Brasil. E você vai ver também. Em tom de campanha, o ex-presidente Lula fala pela primeira vez depois de recuperar os direitos políticos. 20 estados brasileiros registraram recordes de desemprego em 2020. Em 15 estados, mais da metade da população estava sem trabalho. Servidores da segurança pública pressionam e a Câmara dos Deputados aceita afrouxar controles de gastos na PEC emergencial. Fiocruz diz que a vacina de Oxford será totalmente fabricada no Brasil ainda no primeiro semestre. Um estudo preliminar feito pelo Instituto Butantan mostrou que a vacina Coronavac é eficaz contra as 3 variantes da Covid-19 que circulam no Brasil. O país originou uma das mais perigosas dessas variantes, a P1, que surgiu em Manaus. E essa pesquisa do Butantan, feita em parceria com a Universidade de São Paulo, comprovou que esta vacina do Butantan é eficaz contra as 3 variantes do coronavírus em circulação no Brasil. De acordo com a pesquisa, a Coronavac é eficaz contra as variantes britânica, da África do Sul e da Amazônia. Estamos diante de uma vacina que é efetiva em proteção contra essas variantes que estão circulando nesse momento. No estado, a taxa de ocupação das UTIs chegou a 82% e é ainda maior na Grande São Paulo, 82,8%. 8.972 pessoas estão internadas em unidade de terapia intensiva e mais de 11.000 em enfermarias. Com novos recordes de mortes, o governo manteve o estado de São Paulo na fase vermelha. O governador João Dória anunciou a próxima etapa da vacinação para idosos com 72 a 74 anos a partir de 22 de março. Ainda em coletivo, o secretário de Saúde informou que em 32 cidades paulistas, o sistema de saúde já entrou em colapso, com pacientes sendo socorridos por outros municípios. Também foi anunciada a instalação de mais 338 leitos, somando mais de 1.000 leitos até o final de março, sendo 676 de UTI. Segundo o governo, até abril o estado deve ter 9.200 leitos, um número quase 3 vezes maior que antes da pandemia. A cada 2 minutos existem 3 admissões nos nossos hospitais, sejam para as unidades de terapia intensiva, sejam também para a enfermaria. Ainda precisamos de apoio, muito apoio. Temos ainda leitos em UTI, mas a velocidade da doença, a velocidade da forma grave em que os doentes têm se apresentado, correm o risco de nós termos um comprometimento no nosso sistema de saúde. E com a piora dos índices, o governo já estuda adotar medidas de restrição ainda mais severas em todo o estado. Todas as medidas que nós pudermos fazer para evitar com que as pessoas estejam junto, para evitar com que ocorra a transmissão do vírus, vão contribuir. E o governo do Rio de Janeiro anunciou a abertura de 93 leitos para o tratamento de pacientes com Covid-19. Mesmo com o avanço da doença, a Secretaria Estadual de Saúde não pretende reabrir hospitais de campanha. Com 70% dos leitos de UTI no estado do Rio ocupados e a taxa das enfermarias em 50%, a Secretaria Estadual de Saúde anunciou a abertura de novos leitos. No entanto, o secretário afirmou que não voltará a abrir hospitais de campanha. Nós não vamos botar doente de container, ponto. Nós não vamos abrir hospital de campanha, ponto, porque eu já fechei quando cheguei aqui. Eu não quero ser o 5º ou 6º secretário de saúde na cadeia. Chaves ainda anunciou o fechamento temporário do Hospital Eduardo Rabelo, na zona oeste da cidade. E disse que a unidade, que é referência em atendimento geriátrico, apresenta graves problemas estruturais e corre risco de desabar. O Eduardo Rabelo não será destruído. Ele não, enquanto eu estiver vivo e estiver aqui, ele não será fechado definitivamente. Amanhã será lançado um edital de seleção para as organizações sociais que têm interesse em administrar o Hospital Modular de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
As empresas têm até o dia 19 deste mês para apresentar as propostas. A Secretaria Estadual de Saúde espera que os 150 leitos da unidade comecem a funcionar até o fim de abril. O hospital modular está pronto desde junho do ano passado e custou cerca de 62 milhões de reais aos cofres públicos. Ontem, um boletim extraordinário divulgado pela Fiocruz apontou que 25 das 27 capitais do país estão com taxas de ocupação de UTI Covid-19 para adultos iguais ou superiores a 80%. Em 15 delas e no Distrito Federal, a taxa é superior a 90%. Como medida para conter o avanço da doença no Rio, a Secretaria de Saúde estuda restringir a entrada de turistas no estado. Os indicadores serão avaliados até sexta-feira. Cheio de turista nas praias. É hora de turismo aqui? Eu pergunto, é? É hora de samba na praia? Eu acho que não. Em um vídeo publicado hoje nas redes sociais, o governador em exercício, Cláudio Castro, afirmou que o estado do Rio está preparado para o aumento de casos. Observamos aqui no estado um crescimento no número de pacientes buscando as unidades básicas, sobretudo na capital. Vamos ampliar o número de leitos. Só no Hospital Modular em Nova Iguaçu serão 150 novos leitos. E o Estado está apoiando os municípios em todas as medidas. E agora à noite, a Secretaria de Saúde do Rio afirmou que não há previsão de restringir a entrada de turistas no estado. Ainda segundo a pasta, os números da Covid-19 estão sendo monitorados diariamente e, de acordo com técnicos, não é necessária uma medida como essa. O Ministério Público de Minas Gerais investiga denúncias de fura-fila na vacinação contra a Covid-19 dentro da Secretaria de Saúde do Estado. E no maior pronto-socorro público de Belo Horizonte, trabalhadores protestaram após mudanças no pagamento dos salários. A manifestação provocou aglomeração na entrada do Hospital João 23. Segundo o sindicato da categoria, houve corte de gratificações e mudança nas regras de pagamentos. Se o servidor atrasar 1 minuto na entrada dos plantões, por exemplo, é descontado o mesmo valor de 3 horas, dizem os trabalhadores. Lindonesa recebeu R$ 628 a menos. Isso é uma falta de respeito muito grande, porque nós temos compromissos em casa. Outra denúncia feita durante a manifestação é que funcionários da área administrativa da Secretaria Estadual da Saúde teriam furado a fila da vacinação contra a Covid-19. Já alguns profissionais da linha de frente de combate ao coronavírus ainda não foram imunizados. O caso é alvo de investigação. A Promotoria de Defesa da Saúde deu prazo de 5 dias para que sejam informados os cargos das pessoas vacinadas e as datas da imunização. O secretário foi vacinado, a secretária do secretário, o assessor, a jornalista do secretário, e sendo que essas pessoas que eu acho que um dia tem que ser vacinado, mas eles estão trabalhando em casa. Nós estamos dentro dos hospitais. Olinda trabalha no pronto-socorro João 23 em Belo Horizonte há 18 anos e disse que ainda não foi vacinada. Eu acho uma injustiça. Eles não estão mexendo com o paciente, eles não estão chegando, fazendo uma medicação do paciente, dar um banho no paciente. Eles não estão fazendo nada disso. Agora a gente não. Todo dia, toda hora tem paciente. Em nota, a Secretaria da Saúde informou que todos os servidores ativos dos hospitais da rede FEMIG já receberam a primeira e a segunda doses da vacina. O secretário Carlos Eduardo Amaral admitiu que foi imunizado e alegou que a pasta é serviço essencial. A secretaria não deu explicações sobre a redução dos salários. Nas últimas 24 horas, Minas Gerais bateu recorde de infectados e registrou a morte de mais um bebê menor de 1 ano. A população reclama do ritmo lento da vacinação. Tem 53 anos, eu não sei nem que ideia que vai ser. Demorando demais. Então nós estamos esperando, né? Gente, amanhã, dia 11 de março, faz 1 ano que o novo coronavírus foi classificado como uma pandemia pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Desde então, o mundo enfrenta um vírus que começou distante, desconhecido e que hoje faz parte do nosso dia a dia. A gente relembra agora como foram esses primeiros dias na série especial 1 ano de pandemia, do repórter Murilo Rincon. Um inimigo que você não pode ver, viaja no ar, muda objetivos, adia sonhos e o pior,
se fortalece com a fraqueza de seus infectados. No fim de 2019, esse rival fez as primeiras vítimas na China e ganhou um nome que não será mais esquecido: novo coronavírus. Quando o novo coronavírus foi identificado, o mundo inteiro foi pego de surpresa. A medicina começou a lidar com o desconhecido como quem anda tateando na escuridão, sem conseguir ver o caminho. As ideias só começaram a clarear com o avanço da doença, e o aprendizado veio junto com a dor das vidas perdidas. Em um mundo em que as pessoas viajam muito, o vírus embarcou junto. Se já ignorava fronteiras, não encontraria barreiras para se espalhar e chegar ao Brasil. Quando chegou, trouxe junto uma carga indesejada de emoções e sentimentos que afetou até mesmo quem já enfrentava todos os dias doenças virais. Quando esse vírus chega no Brasil, é que o medo bate mais forte. Por quê? Não sabíamos exatamente quais as principais vias de transmissão. Temos sim um sistema de vigilância, mas talvez com baixos investimentos, diferente dos outros países, e mesmo assim aqueles países estavam sofrendo com a pandemia. E começamos a pensar, temos capacidade de lidar com esse desconhecido? A doença causada pelo coronavírus recebeu o nome de Covid. O 19 veio em referência ao ano da descoberta do vírus. Mas quais medidas precisariam ser tomadas? Chega o mês de março e com ele, no dia 11, a confirmação da Organização Mundial da Saúde, OMS, de que se tratava de uma pandemia. O novo vírus afetava ao mesmo tempo todo o planeta. O primeiro caso registrado no Brasil e na América do Sul foi diagnosticado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Um homem de 61 anos que viajou para a Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro. A partir daí, o Brasil acrescentou uma triste rotina em suas estatísticas diárias: a de divulgar o número de casos de internações, recuperados e mortos pela doença. A gente via que os pacientes evoluíam de forma grave, caíam na UTI e precisavam de um suporte ventilatório. Então, embora nós tenhamos um sistema único de saúde robusto no sentido de poder atender todos os brasileiros, jamais estava preparado para atender um número de aumento de casos que necessitasse de uma unidade de terapia intensiva. Entre as pessoas que testaram positivo logo nos primeiros meses de pandemia estava a Doriane. Inicialmente assintomática, ela não imaginava que o vírus traria uma série de complicações, como trombose e paralisia facial. Foi tão grave que ela teve que passar por 2 cirurgias. Achei que ia morrer, claro. Desespero total, porque eu nunca tinha feito nenhum tipo de cirurgia, nada, nunca tinha tomado anestesia. Então passou e meu filho menor, ele ia fazer aniversário 2 dias depois. Eu falei, nossa, doutor, eu só queria estar viva para falar parabéns para ele. Estava passando para o centro cirúrgico, dei um tchauzinho, né? Aquela que vai pensando, será que é a última vez? A gente nunca sabe, você não sabe o que vai acontecer, né? Hoje, aos pouquinhos, ela volta à rotina. Consegue brincar com os filhos, fazer caminhadas curtas e subir as escadas de casa, sem sentir tanto cansaço. Quase 1 ano depois, ainda segue em tratamento para amenizar as sequelas deixadas pelo vírus. Com a evolução da pandemia, muitos estados decretam quarentena, definem as atividades essenciais e mandam fechar todo o resto. O vírus afetou profundamente a economia e o sistema de saúde do país. É o que você vai ver amanhã, na segunda reportagem da série especial 1 ano de pandemia. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a medida provisória que facilita a compra de vacinas, insumos e serviços necessários à imunização contra a Covid-19. Ao lado de autoridades do governo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou projetos de lei que facilitam a compra de vacina pela União, governos estaduais e municipais, além da iniciativa privada. O documento também permite a compra de vacinas antes mesmo que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária dê o aval.
O mesmo projeto também dá prazo de 7 dias para que a Anvisa decida sobre a aprovação temporária de imunizantes. Durante a cerimônia, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que assim que o Congresso aprovou os projetos na semana passada, o governo tratou de negociar as vacinas com as empresas fabricantes. No momento que o projeto de lei passou pelo Congresso, nós já trouxemos a Pfizer e a Janssen para negociação. Fizemos uma primeira negociação boa. Em seguida, o presidente pessoalmente conseguiu puxar essas doses, esse cronograma, adiantar esse cronograma um trimestre. Isso tudo resulta em vacinas, resulta em tranquilidade para o povo. Pela nova lei, a aplicação de vacinas contra a Covid-19 deve seguir o Programa Nacional de Imunização. Além disso, o texto autoriza estados e municípios a comprar e aplicar o imunizante caso a União não adquira doses suficientes para os grupos prioritários. Fomos e somos incansáveis desde o primeiro momento na luta contra a pandemia. Desde o início do resgate de brasileiros que estavam em Wuhan, na China, fomos um exemplo para o mundo. Várias medidas tomamos em 2020. A política de lockdown adotada no passado, o isolamento ou confinamento, visava tão somente dar tempo para que os hospitais fossem aparelhados com leitos de UTI e respiradores. O governo federal, o Onyx Lorenzoni, não poupou esforço, não economizou recursos para atender a todos os estados e municípios. Antes de sancionar as leis, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, esteve no Palácio do Planalto. Ele pediu ao presidente Bolsonaro a sanção dos dispositivos que tratam do trabalho da agência, dando prazo de 7 dias e não de 5, como estava no texto anterior da medida provisória para autorização de uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. Em caso de dúvidas, esse tempo poderá ser estendido. Com a medida provisória 1026, fica preservada a capacidade da agência de ler os documentos, estudar os documentos referentes ao desenvolvimento vacinal e emitir o seu juízo de valor. Ela dá um prazo, se considerarmos o fim de semana incluído, não é? 7 dias úteis, portanto 9 dias corridos, é um prazo que consideramos razoável, porque foi o prazo que usamos para a vacina Coronavac e AstraZeneca quando do uso emergencial, também foi 9 dias. Pela manhã, durante encontro com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro reforçou as críticas às medidas de isolamento para conter a disseminação do novo coronavírus, como o lockdown. Sabemos das dificuldades, o povo está sofrendo, está vendo abuso, no meu entender, nessa política de feche tudo, porque a economia não dá para ver depois, não. Sim. Tem gente que quando perde um emprego, o negócio dele, nunca mais ele vai recuperar. E vamos aos números da Covid-19 no Brasil. 9.913.000 pessoas já se recuperaram da doença no país, mais de 1 milhão seguem em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 270.000 pessoas morreram por complicações do novo coronavírus. A Fiocruz espera produzir uma vacina contra a Covid-19 100% nacional ainda neste semestre. Hoje, tanto a Coronavac quanto o imunizante da Oxford e AstraZeneca são produzidos aqui no Brasil, mas com os ingredientes fabricados na China. É o que a gente vai ver na reportagem de Tony Vendramini. Para a Fiocruz, a produção 100% nacional da vacina de Oxford está próxima. Hoje, a fundação depende da importação do ingrediente farmacêutico ativo fabricado na China. Mas a tendência é que até maio, o Instituto Biomanguinhos comece a produzir o IFA. A transferência de tecnologia faz parte do acordo com a farmacêutica AstraZeneca. Nós estamos aí finalizando a montagem da área agora, nesse mês de março. Abril, nós vamos trabalhar então com a Anvisa para obter a certificação técnico-operacional, como a gente chama, o CTO, e a partir de maio começarmos a produção do IFA nacional. É claro que até a entrega existe um processo também bastante complexo, né,
de produções, de consistência dessa produção, de validação. Então, a boa notícia é que nós estamos conseguindo fazer numa velocidade que é recorde. A Fiocruz produz 120 milhões de doses por ano de 10 vacinas diferentes. Com a produção nacional do imunizante da Oxford AstraZeneca, a estimativa é que até o final do ano sejam fabricadas 210 milhões de doses só da vacina contra a Covid-19. Essa quantidade pode ser duplicada até 2022. A gente entende que, mesmo que a gente tenha aí um grande sucesso esse ano, e nós todos esperamos, nós temos que usar as vacinas não nesse momento tão dramático quanto a gente está usando, nós temos que usar as vacinas na prevenção das doenças, né? Como nós usamos todas as outras vacinas. Em um cenário de escassez mundial de vacinas contra a Covid, o Brasil encontra dificuldades para acelerar o Programa Nacional de Imunização. Mas isso deve mudar a partir de maio. Para a Fiocruz, a nacionalização da produção deve colocar o país em uma posição privilegiada. Se nós formos ver hoje, né, grandes países da Europa estão com problema de vacinação, né, e a gente vai estar numa situação que não é ideal, mas é bem adequada frente à dificuldade global que nós estamos já observando. Até agora, o Brasil vacinou mais de 11 milhões de pessoas contra a Covid. Isso representa pouco mais de 5% da população. Mas em números absolutos, o país já é um dos que mais vacinam no mundo, considerando que o agrupamento dos países da União Europeia ocupa uma posição. A China está em primeiro, a União Europeia em segundo, Estados Unidos são o terceiro, a Indonésia quarto e em quinto lugar vem o Brasil. Este mês, o lento compasso da imunização também foi agravado por um atraso na produção da Fiocruz. A previsão era entregar 15 milhões de doses da vacina de Oxford até o final de março. Uma falha técnica na máquina de lacrar as embalagens das vacinas retardou o processo em uma semana e agora a estimativa é de 6 milhões de doses. A Fundação informou que, em abril, o cronograma deve ser normalizado, com a produção de 30 milhões de doses. 4 milhões de reais, esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. O ex-presidente Lula falou hoje pela primeira vez depois de ter as condenações na Lava Jato anuladas pelo ministro Edson Fachin. Com os direitos políticos recuperados, o petista discursou em tom de campanha. O discurso foi em tom de candidato, mas Lula não confirmou se vai disputar a eleição no próximo ano. Nós vamos ter imenso prazer de anunciar ao Brasil que nós estamos pensando em 2022. E vamos discutir se vai ter um candidato com a Frente Ampla, vamos discutir se vai ter um candidato no PT, mas aí eu acho que é para frente. Durante o discurso, Lula comentou a decisão do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações relacionadas a ele na Lava Jato, impostas pela 13ª Vara de Curitiba. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. Esse dia chegou com o voto do Fachin, de reconhecer que nunca teve crime cometido por mim, de reconhecer que nunca teve envolvimento meu com a Petrobras. Mesmo com a decisão de Fachin, que não aponta se o ex-presidente é inocente ou culpado, os processos irão para a Justiça de Brasília, que deverá analisar se os atos do ex-juiz Sérgio Moro podem ser aproveitados ou não. Como era esperado, o ex-presidente não poupou críticas à Operação Lava Jato e também comentou sobre a suspeição de Moro. Qualquer processo que aparecer contra mim, eu vou responder com muita tranquilidade. O que nós não vamos abrir mão é de continuar brigando, sabe, pela suspeita do Moro. Eu vou dizer para você uma coisa: não existe país do mundo que um juiz fizesse o que o Moro fez. Não existe um procurador do mundo que fizesse o que o Dallagnol fez, o Dallagnol com a equipe dele.
Porque, na verdade, eles estavam montando quase que uma quadrilha. Não sou eu que estou dizendo, não, é conversa deles. Quem queria criar um fundo de milhões de dólares eram eles. Quem estava roubando a Petrobras eram eles. Isso não é o PT que fala, isso é eles que falam. Foi nesse palco que Lula foi preso em abril de 2018. Após se entregar à Polícia Federal, o petista ficou detido por 580 dias, 1 ano e 7 meses. No palanque que criou movimentos e anunciou greves, o ex-presidente disse que foi vítima da maior mentira jurídica da história do país. Eu sei de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Eu sei que a minha mulher, a Marisa, morreu por conta da pressão e o AVC se apressou. O petista falou também sobre a vacinação contra a Covid-19, um dos assuntos que tem gerado polêmica no país. Vocês sabem que a questão da vacina não é uma questão se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. É uma questão se eu amo a vida ou amo a morte. É uma questão de saber qual é o papel de um presidente da República no cuidado do seu povo. O desemprego bateu um recorde histórico no Brasil. As maiores taxas médias de 2020 foram registradas no Nordeste e as menores no Sul do país. A taxa média anual de desemprego do país no ano passado foi de 13,5%, a maior da série histórica da PNAD, iniciada em 2012. Isso corresponde a cerca de 13,4 milhões de pessoas na fila por um trabalho no país. Um deles é o biólogo Diogo Badiola, de 26 anos. No currículo, 4 idiomas fluentes e um mestrado em administração. Apesar das qualificações acima da média, ainda não conseguiu uma vaga. Tenho procurado emprego desde outubro do ano passado, e tenho tido bastante dificuldade, pouca resposta. De acordo com os dados do IBGE, 20 estados brasileiros registraram um recorde de desemprego. Os estados do Nordeste têm as maiores taxas, enquanto as menores estão no sul do país. Mais da metade da população brasileira está desempregada e os índices de desemprego nas regiões Norte e Nordeste, principalmente na região Nordeste, chega em alguns estados, como na Bahia, por exemplo, próximo dos 20%. Aqui no estado de Pernambuco também está acima de 16%. O estado da Bahia lidera esse ranking, seguido por Alagoas, Sergipe e Rio de Janeiro. Entre os estados menos afetados com o desemprego estão Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mulheres, jovens, pretos e pardos foram os mais afetados. Agora que nos últimos meses reafrouxou um pouco as restrições de isolamento, eu consegui voltar a fazer ensaios e é isso que permanece aí no meu planejamento, da minha alternativa, trabalhar com fotografia. E agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. A zona de convergência do Atlântico Sul mantém estabilidade e provoca chuva forte no Amazonas, partes do Pará, de Goiás e também do Espírito Santo. No sul, o dia será claro nas 3 regiões e pode ter variação de nuvens e uma chuva fraca e isolada no leste do Paraná e de Santa Catarina. E ontem, por causa da chuva, um raio atingiu uma das pistas do aeroporto de Guarulhos. A concessionária que administra o aeroporto informou que o incidente não impactou nas atividades e nas operações. Amanhã no Sudeste o sol aparece e chove à tarde em São Paulo, principalmente no litoral e no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte e no Espírito Santo, a chuva pode ser mais volumosa por causa da zona de convergência que atinge essas regiões. Já no Nordeste, o dia será claro e quente nesta faixa que está em amarelo, só que com bastante nebulosidade no Maranhão, no Piauí e em partes do Ceará. Na região norte, a instabilidade continua, o sol aparece entre nuvens e chove forte a qualquer hora do dia.
Em Manaus, os termômetros registram 29 graus. No Centro-Oeste, a mesma condição, sol e chuva a qualquer hora. E em Campo Grande, a máxima pode chegar aos 32 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Depois da pressão dos servidores da segurança pública, o governo aceitou desidratar a PEC emergencial. O afrouxamento do controle de despesas foi necessário para que o texto base fosse aprovado. A votação da PEC deve ser concluída ainda hoje. A discussão da chamada PEC emergencial começou ontem e varou a madrugada até que o texto base fosse aprovado em primeiro turno por 341 votos a 121. A proposta de emenda à Constituição prevê gatilhos para o controle de gastos, caso as despesas do governo aumentem muito. Hoje pela manhã, os deputados retomaram a discussão com a votação dos destaques, que são sugestões de mudanças no texto principal. Logo no começo da sessão, um destaque do PDT foi aprovado e retirou do texto a autorização para que recursos de fundos pudessem ser utilizados em outras áreas que não fossem as destinadas originalmente. Mas enquanto os parlamentares discutiam a proposta, crescia a pressão dos agentes de segurança pública para que fosse retirada do texto a previsão de que o governo terá que congelar os salários dos servidores públicos, caso as despesas atinjam 95% das receitas. O movimento dos policiais já vinha crescendo desde ontem e alguns sindicatos chegaram a ameaçar a fazer a Operação Tartaruga para protestar contra a PEC. O vice-presidente Hamilton Mourão fez um apelo à categoria, que é uma das principais bases de apoio ao governo. Não resta dúvida que o segmento aí da segurança pública é um segmento extremamente importante, né, porque provê uma daquelas que são as necessidades básicas da nossa população. Mas, da mesma forma que a gente reclama que não pode ter tratamento desigual, né? Então as pessoas têm que compreender a situação fiscal. É um momento de crise que requer medidas onde todos têm que dar a sua cota de sacrifício. A pressão dos servidores da segurança pública se refletiu no plenário da Câmara. De um lado, a bancada da bala, que em geral apoia o presidente Jair Bolsonaro, desta vez aliou-se à oposição. A principal ferramenta de trabalho do policial é o próprio policial. Não é viatura que é importante, não é armamento. Se não valorizar o policial, de nada adianta viatura nova ou armamento possante. Do outro lado, parlamentares da base do governo estavam isolados na tentativa de manter o texto original. Não é justo que servidores não recebam o que merecem pelo seu trabalho. E é justamente a irresponsabilidade fiscal que vai fazer com que o servidor não receba o que ele merece. Prevendo uma derrota, o governo cedeu e propôs um acordo para desidratar o texto. A proposta era que os deputados votassem contra um destaque que retirava todas as limitações aos servidores públicos. Em contrapartida, no segundo turno de votação, seria aprovado um novo texto que manteria o congelamento de salários, mas permitiria as promoções e progressões de carreira durante os períodos de calamidade pública. A proposta foi anunciada pelo próprio líder do governo, deputado Ricardo Barros. Fazemos um apelo aos parlamentares que são ligados às polícias e aos servidores públicos em geral, que inclusive pertencem a essas categorias, que possam acatar o destaque do segundo turno. Presidente, este é o acordo que foi construído. Não se trata de uma exclusividade para a questão da segurança, autorizando então as progressões e promoções para todas as categorias. A proposta não agradou completamente os agentes da segurança pública, mas mesmo assim, os integrantes da bancada da bala cederam. Já a oposição continuou insistindo na tentativa de excluir todos os gatilhos de controle de despesas que atingem os servidores públicos. O governo tem pressa na votação, já que a aprovação da PEC emergencial é necessária para que haja espaço no orçamento para pagar uma nova rodada do auxílio emergencial. O vereador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Danilo Francisco da Silva, de 53 anos, do MDB, foi assassinado a tiros na tarde de hoje. O filho dele, Gabriel da Silva, de 25 anos, também foi morto no atentado. De acordo com a polícia, Danilo era suspeito de ser o chefe de um grupo de extermínio e teria mandado matar 2 homens em junho do ano passado. Em nota, a Prefeitura de Duque de Caxias e o MDB lamentaram a morte. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.
16 pessoas foram presas suspeitas de integrar uma milícia que atua na zona oeste do Rio de Janeiro. Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Departamento de Polícia Especializada saíram às ruas para desarticular uma quadrilha comandada por Wellington da Silva Braga, o ECO, que atua na zona oeste do Rio de Janeiro, principalmente no bairro de Santa Cruz. 16 pessoas foram presas, todas suspeitas de comércio e serviços ilegais. Provedores de internet que foram estourados, alguns estabelecimentos comerciais que geravam renda para a milícia que foram interditados e principalmente um condomínio do Minha Casa Minha Vida, que é explorado pela milícia e que tinha ligações clandestinas de gás e que a empresa, a concessionária, a Naturgy, não podia entrar no local para fazer manutenções e fiscalizações e tinha um sério risco de explosão. A DDSD foi até o local com a Naturgy, conseguiu identificar, fazer perícia nessas ligações clandestinas e várias pessoas foram presas nesse condomínio Minha Casa Minha Vida. Segundo a polícia, a quadrilha de milicianos vinha explorando diversos tipos de serviços, cobrando taxas de moradores como forma de lavar dinheiro. É importante a gente atacar o braço financeiro, porque além de tirar essas pessoas de circulação, fazer a prisão, a gente tem que ir no dinheiro deles, ou seja, aonde eles conseguem auferir renda. E com isso a gente prende essas pessoas e também tira o dinheiro deles, ou seja, é isso que a gente atua de todos os lados. A polícia prendeu uma quadrilha que fez um casal refém durante um assalto em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Os criminosos chegam em 2 carros e estacionam na rua por volta das 5h30 da manhã de hoje. Em seguida, 2 saem do primeiro veículo e o motorista vai embora. Outros 3 descem do segundo carro. Juntos caminham pela rua e viram numa viela. A câmera de segurança dessa casa registra a passagem deles pelo portão 2 horas depois. Nesse meio tempo, eles fizeram um casal de idosos refém numa casa do Jardim Borborema, em São Bernardo do Campo. Segundo os investigadores, eles foram amarrados, amordaçados, agredidos e ameaçados com uma faca. Os vizinhos chamaram a polícia, que perseguiu a quadrilha por várias ruas até prender os 5 criminosos. Realizamos a abordagem juntamente com o apoio das demais viaturas, na qual eu agradeço o apoio de todos. Conseguimos deter os 5 criminosos, os 4 que saíram na residência anteriormente, mais o motorista do veículo e que informalmente confirmaram que realizavam a prática de um roubo à residência. Informalmente também disseram que fazem parte de uma quadrilha. Essa quadrilha ela identifica famílias idosas, geralmente orientais, por se ter essa ideia que orientais guardam dinheiro em espécie em suas residências. Com a quadrilha estavam cerca de R$60 mil em moeda estrangeira, joias e aparelhos eletrônicos. O caso foi registrado como roubo à residência, lesão corporal e associação criminosa. O comando da Polícia Militar de Minas Gerais vai investigar a ação de PMs durante uma abordagem em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. Eles são acusados de abuso de autoridade. Os vizinhos registraram quando os policiais tentavam imobilizar um dos moradores da casa com armas de choque. A família reage e 2 militares fazem disparos para o alto. Em outro momento, uma mulher de 55 anos aparece sendo segurada e puxada pelos cabelos até a viatura. De acordo com o boletim de ocorrência, uma denúncia anônima levou os militares até o endereço. 2 irmãos de 16 e 17 anos, que já têm diversas passagens por tráfico e roubo, estariam guardando uma grande quantidade de drogas em casa. Durante a abordagem, um outro irmão dos suspeitos, de 25 anos, teria começado a confusão, agredindo os policiais, que revidaram. As drogas não foram encontradas. Os envolvidos foram ouvidos na delegacia e liberados. Os PMs não foram afastados. Um derramamento de óleo na pista principal do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, cancelou 22 voos hoje de manhã. O vazamento foi provocado por um caminhão da Infraero que fazia o trabalho de manutenção do asfalto. Durante 5 horas, apenas a pista auxiliar ficou em operação. Com os cancelamentos, o aeroporto ficou lotado. Em nota, a Infraero afirmou que a pista já retomou as condições operacionais.
O uso da máscara é obrigatório por lei para evitar a propagação do novo coronavírus. E a conscientização é a maneira mais eficiente de quebrar a resistência de quem se recusa a usar a proteção, inclusive no ambiente de trabalho. No início da pandemia, as reações chamaram a atenção. Teve gente que foi tirada de ônibus, guarda municipal usando arma de choque elétrico, agressões dentro do avião, desembargador indignado e sem máscara na praia. Teve até bate-boca em farmácia. 33 anos está na minha casa. Você te deu a máscara, usa a máscara, seu bem pro nosso. Por que o senhor não compra o seu produto e vai embora? Porque você está me incomodando. Nas empresas, o protocolo sanitário se tornou obrigatório. O diretor de recursos humanos dessa prestadora de serviços, com mais de 10 mil colaboradores, diz que houve até caso de demissão. Temos nosso departamento disciplinar, são advogados, e aí dentro da legislação trabalhista, ele é advertido e pode ser até desligado da empresa por um não cumprimento de uma nova norma interna. Isso já aconteceu? Já aconteceu. A empresa investiu em proteção. Uma unidade móvel de saúde, logo na entrada, atende os funcionários com os sintomas da Covid-19. Inicialmente, a gente tem feito um atendimento a todos os funcionários que apresentam qualquer sintoma gripal, eles passando primeiramente num pronto-socorro, para um primeiro atendimento, óbvio, eles passam aqui para a gente fazer o teste. A gente preza muito pelo diagnóstico precoce. E para evitar a contaminação, a empresa se adaptou tanto que a marcação do horário de entrada e saída do colaborador é feita pelo celular. E os cuidados não param por aí. No restaurante só podem sentar 2 pessoas por mesa. E cada mesa tem essas divisórias em acrílico porque a hora da refeição é permitido, é lógico que as pessoas não usem máscara. Aqui, todos os setores, todos os departamentos têm álcool em gel disponível. E os funcionários recebem por e-mail orientações sobre como evitar a contaminação pelo novo coronavírus. A gente teve essas resistências pontuais no começo. Em pouco tempo, a gente conseguiu conscientizar a todos. Então, ao empregador vai caber a análise de todas as circunstâncias e as razões pelas quais o empregado foi levado, por exemplo, a não utilizar a máscara de proteção e determinar qual penalidade será aplicada e aplicá-la com a maior brevidade possível. Agora uma boa notícia, aos 86 anos de idade, o mestre Silvio Luiz, narrador do esporte aqui da Rede TV, tomou hoje a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e, claro, comemorou pelas redes sociais. Rede TV News fica por aqui, uma ótima noite para você e até amanhã. Amanhã tem mais, obrigado pela companhia, boa noite.